servir. Amém? Quem encontrou aí 2 Samuel 11, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todos de Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Diga assim comigo: ficou em Jerusalém. O verso 2 diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço. Você pode repetir comigo? Passeando no terraço. Isso. Da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, linda, bela. E Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Amém? Nós vamos falar nessa noite, meus amados irmãos, o tema dessa palavra é: não pare de guerrear, não pare de lutar. Olha para quem está pertinho de você, diga isso para essa pessoa: não pare de lutar. A nossa vida, ela é marcada por pequenas e por grandes batalhas. A nossa vida, todos nós, somos marcados, irmãos, por fases, períodos de pequenas batalhas e também por grandes batalhas, quer no âmbito emocional, pessoas que estão passando aí por N problemas emocionais, uma perda, uma frustração, uma decepção. Atendemos muitas pessoas assim. Até foi falado semana passada sobre pânico, sobre medo, sobre depressão. Guerras, batalhas, quem sabe no mundo da pessoa, no seu mundo conjugal, na sua vida conjugal. Casamentos que uma hora está tudo bem e de repente começa a virar e acaba tendo problemas dentro da sua casa. Uma batalha conjugal. Outras pessoas já passam por um problema na saúde. Inclusive, essa semana, na sexta-feira, eu estive no Hospital do Rocio, visitando um senhor de uma irmã aqui da igreja. Estive lá 3 vezes no Hospital do Rocio. E na sexta-feira agora, quando eu cheguei lá, eu olhei e vi que a sua fisionomia estava bem diferente, bem abatida das outras vezes que eu estive. Mesmo inconsciente, na primeira vez da visita, fizemos a oração, falamos de Jesus para ele. E na segunda visita que eu retornei ao hospital, ele estava entubado, na UTI laranja, estava com a cabeça de lado, falei de Jesus, disse que eu gostaria de dar um abraço nele. E quando eu volto, quando eu vou me despedir da enfermeira, sempre agradeço às enfermeiras ali, e eu olho para ele e eu vi que ele mexeu a cabeça. Ele estava inconsciente, mas eu vi que a cabeça estava de lado, de repente a cabeça estava virada para cima. E eu falei assim para ela: você viu que ele mexeu a cabeça? Ela: não. Eu falei: mas eu vi que ele mexeu a cabeça. Eu acredito que mesmo ali naquela UTI, ele foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus conhece o coração daquele homem. E na sexta-feira agora, visitei ele pela manhã, a fisionomia dele estava bem diferente. Era assustadora. Saí daquela UTI, fui para outra UTI visitar aqui o nosso querido pastor Nelson Hernandes, que também está na UTI. Pedimos a oração aqui dos irmãos. E também quando eu cheguei lá, confesso para vocês, que eu fiquei assustado de ver o pastor Nelson daquele jeito, naquela situação que ele estava. É uma batalha que a família está passando, que a família está enfrentando. Oramos também pelo servo de Deus, pelo homem de Deus. Encontrei a sua esposa ali também no corredor do hospital e disse para ela que daria tudo certo, que
Deus não perde o controle das coisas. E quando foi à tarde, o telefone toca, a nossa amiga aqui da igreja, da primeira visita que nós fizemos, nos dá a notícia que o sogro dela acabara de falecer. Aquele que nós visitamos e que mexeu a cabeça. É uma batalha que a família está passou. Mas eu creio, como eu disse para vocês, que a misericórdia de Deus alcançou a vida dele lá naquela UTI. E um dia eu vou encontrar ele lá na eternidade. Mas são batalhas, irmãos. E o pastor Nelson, estamos aí acompanhando o seu quadro clínico. Já tivemos a notícia que ele está melhorando, né? Então já está consciente. O Senhor ouve as nossas orações. Então continue orando, né? Que famílias passam por batalhas na saúde, sim. E aquelas pessoas que estão passando uma batalha na sua vida financeira, seus compromissos, as contas, e muitas vezes não tem recurso. Eu sei de pessoas aqui na igreja que estão passando por batalhas financeiras. E também batalhas no mundo espiritual, na nossa vida espiritual. Somos atingidos diariamente, irmãos. Somos atingidos e muitas vezes ficamos tristes, ficamos amargurados, ficamos decepcionados. E também muitas vezes decepcionamos as outras pessoas também. Mas são batalhas que passamos. O próprio Senhor Jesus disse que enquanto nós estivermos aqui, nós teríamos aflições, teríamos dificuldades, mas Jesus também disse que para nós termos bom ânimo. Ele venceu, e diante de todas essas batalhas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu creio nisso. E Davi também. Davi foi um homem que passou por muitas e muitas batalhas. A história desse rei começa lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Veja só o que acontece na vida dele. Deus já não estava mais se agradando do rei de Israel, que se chamava Saul. Saul tinha desobedecido às orientações de Deus através do profeta Samuel. Então Deus encontra um outro homem, alguém que seria aí o sucessor de Saul, alguém chamado Davi. Deus manda então Samuel ir para a casa de Jessé e lá ungir, consagrar um dos filhos dele. E o texto de 1 Samuel 16 vai dizer então que Samuel vai lá, se encontra com Jessé, e todos os filhos estão na casa. E o próprio pai de Davi apresenta o seu primogênito, quem sabe o preferido dele. O menino o rapaz se chamava Eliabe. Eliabe está diante do profeta e Deus diz assim: não é esse aí, Samuel. Eu não olho para a formosura, para a aparência, eu olho para o coração. Então Eliabe já é descartado. Vem o segundo filho apresentado ao profeta, que se chamava Abinadab. Deus também diz: não é esse. Jessé apresenta o seu terceiro filho, Samá. Não é esse também. Foram apresentados os 7 filhos, e nenhum deles. Aí Samuel diz assim: porventura acabou os seus filhos? Veja só, um pai lembrou que tinha um outro filho, o mais novo, que estava lá no campo, esquecido, isolado. Ah não, tem mais um. Samuel diz assim: então manda chamar esse. Enquanto ele não estiver aqui, nós não vamos nos assentar à mesa. E quando Davi entra na casa, o Senhor fala ao profeta e diz: é esse que eu escolhi para mim. Samuel então unge a Davi. E é interessante você observar no capítulo 16 de 1 Samuel, que quando ele é ungido rei de Israel, Davi nos dá vários exemplos bons. Ele não estufa o peito, ele não muda o tom de voz, ele não fica arrogante,
Mas o texto aqui vai dizer que ele volta para o campo, continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo, que ele fazia, que era apacentar as poucas ovelhas do seu pai. Eu aprendo aqui, amados irmãos, que tudo tem o tempo de Deus para as nossas vidas. Tudo tem o tempo exato de Deus para as nossas vidas. Ele volta a fazer o que ele fazia. Então continua fazendo aquilo que você está fazendo, sabe? Mas acredite, creia, que vai chegar aí o tempo de vitória, o tempo de cura, o tempo daquela promessa que foi feita na sua vida lá 15, 20 anos atrás, vai se cumprir, porque aquilo que Deus promete, Ele não falha, Ele cumpre, mas é no tempo dEle. Você pode dizer glória a Deus? Pois bem, o povo de Deus, o povo de Israel, eles sempre foram um povo que estavam em guerra, uma hora com medianitas, uma hora com outras nações, e um dos inimigos do povo de Deus, todos vocês sabem, eram os filisteus. A palavra de Deus diz ali, a partir do capítulo de número 17, que Israel está no monte para guerrear com os filisteus, no outro monte estão os filisteus para guerrear contra Israel, e entre eles há um vale. Eles estão ali, e de repente surge do lado do inimigo, do lado dos filisteus, um homem de Gate, chamado Golias. Acontece, irmãos, que não era um homem comum, era um homem diferenciado, ele era um gigante. E é interessante que a Bíblia nos relata a história dos gigantes. Eu não sei se vocês sabem, mas havia um gigante que ele tinha em cada mão 6 dedos, e nos pés também 6 dedos. São histórias, são aventuras, são coisas que não é ficção não, verídico. No passado houve homens gigantes na terra, e esse homem gigante com quase 3 metros de altura, então ele sai ali diante dos filisteus e afronta o povo de Deus, o povo de Israel. O texto diz que durante 40 dias, pela manhã e à tarde, ele dizia: dá-me um homem para que confronte comigo, para que lute comigo, e quem vencer se tornará vencedor, e o outro lado se tornarão escravos de quem vencer. Ou seja, eles não precisariam lutar todo o exército entre eles, mas aquele que vencesse o gigante, se vencesse o gigante, os filisteus então seriam servos escravos de Israel, e vice-versa. Mas acontece que esse gigante, ele tinha quase 3 metros de altura, só a sua armadura, a sua roupa, mais de 70 quilos, a sua lança, mais de 12 quilos, era um homem de batalha, era um homem que os israelitas temeram, ficaram amedrontados. Imagina, é isso que muitas vezes o inimigo faz. Ele coloca problemas na sua vida, coloca dificuldades, coloca, quem sabe, enfermidades, doenças, e nós ficamos desanimados, nós ficamos com medo, nós queremos se esconder, nós queremos desistir de tudo. E é isso que causou pânico sobre o povo de Deus, sobre a nação de Israel. Jessé, então, se preocupa com seus filhos, porque 3 dos seus filhos estavam em batalha, estavam lá diante da guerra, diante desse gigante. Os 3 mais velhos que nós falamos aqui, Eliabe, Abinadab e Samã. Ele chama o mais novo e diz assim: vai lá ver como que estão os teus irmãos, prepara ali um efa de trigo, leva lá para os teus irmãos 10 pães, 1 Samuel capítulo de número 17, e leva ao comandante 10 queijos, faz um agrado lá para ele, mas me traz notícia dos teus irmãos, traz notícia para mim dos meus filhos. Davi coloca alguém para cuidar das ovelhas, não abandona as ovelhas, coloca alguém lá para guardar as ovelhas do seu pai, e vai lá onde estão os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele vê o que está acontecendo, ele vê
a afronta daquele gigante. E ele pergunta: quem que é esse incircunciso filisteu que está afrontando o Deus vivo? Ou seja, ele se posiciona. Ele é alguém que tem uma atitude. Ele é alguém que não fica amedrontado, nem acovardado, mas ele está ali preocupado com essa situação. E ele se coloca então diante de Saul. Veja só, nem Saul foi lutar com um gigante. O rei não foi lutar com um gigante. E aqui, meus amados irmãos, Saul olha para aquele menino e diz assim: você não pode lutar com o gigante. Você é novo. Você não tem experiência. Você é pequeno. Ele vai acabar com a tua vida. Ele vai te destruir. Ele vai pisar em cima de você. E sabe o que Davi faz? Davi conta o seu testemunho para Saul. Ele diz assim: ó meu rei, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. E certa ocasião, de repente, apareceu ali um leão. E quando aquele leão pegou a ovelha do meu pai, eu lutei com o leão, eu venci, eu matei ele. É um testemunho. Outra feita, aconteceu a mesma coisa. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e de repente veio um urso e pegou uma ovelha. Eu parti de encontro ao urso, lutei com ele e também matei o urso. Ele está aqui testemunhando. E o que eu aprendo, amados irmãos, com esse testemunho de Davi para Saul? Lá no campo, lá isolado, quando ele mata o leão, não tem torcida. Quando ele mata o urso, não tem aplauso, não tem elogio. Ninguém viu. Ele vence, mas não tem o reconhecimento absolutamente de ninguém. De ninguém. E muitas vezes acontece isso conosco também. Quantos leões você já enfrentou e venceu? Quantos ursos você já teve que enfrentar, espiritualmente falando, e você também venceu, meus amados irmãos? Diga glória a Deus. O mais interessante é que quando você enfrentou o urso, quando você enfrentou o leão, ninguém viu, mas Deus estava vendo você. Deus estava comigo, Deus estava com você. E nós, muitas vezes, somos escravos da nossa própria natureza. Nós somos reféns da nossa própria natureza. E Deus estava trabalhando na vida de Davi. Deus estava estruturando Davi lá no campo, esquecido pelo seu pai. Os irmãos tinham ciúmes dele. Quando ele se apresenta ali diante de Saul, o texto ali vai dizer que Eliabe disse assim: o que você está fazendo aqui? Volta a cuidar das ovelhas. O irmão mais velho disse isso para ele. Meus amados, abra sua Bíblia comigo em Salmos 116. Eu gosto desse versículo, acho lindo. Salmo 116. O versículo 7 diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma. Diga amém. Das lágrimas os meus olhos, diga glória a Deus. E da queda os meus pés, você pode dizer aleluia. Deus estava com Davi no campo. Agora volta comigo o texto lá, meus queridos, em 1 Samuel.
capítulo 16. Veja que interessante. Davi vai de encontro a Golias. Saul deixa ele lutar contra o gigante. Ele pega 5 pedrinhas, não usa a armadura de Saul. Ele pega a sua alforge, o seu alforge, a sua funga, as pedrinhas ali, e ele vai de encontro a Golias. E ele pega, então lança a pedra. E o texto vai dizer então que a pedra bate na fronte, na testa de Golias. Você sabe que se houver um impacto aqui, a pessoa vai cair para trás. E é tão maravilhoso essa passagem que quando ele é atingido, quando Golias é atingido pela pedra, a pedra que foi na direção exata, foi a mão de Deus ali direcionando aquela pedra. A Bíblia diz então que Golias ele cai, ele tomba para frente. Foi Deus que deu um tapa e aquele gigante caiu. Davi vai lá, pega a espada do próprio inimigo e corta a cabeça do gigante. Agora olha aqui para mim, nós já vamos ler o texto. Quando ele venceu o urso, ninguém viu, ninguém aplaudiu. Quando ele venceu o leão, ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém ficou sabendo. Deus prepara uma oportunidade para aquele menino. E agora uma nação inteira vê aquela batalha. E uma nação inteira vê a vitória, o sobrenatural. Um jovem derrubando o gigante. Eu quero profetizar na sua vida que você já passou por inúmeras batalhas, inúmeras dificuldades, meus irmãos, todos nós passamos. Mas Deus vai preparar algo grande na sua vida, uma batalha grande. Mas receba aí se você acredita. É uma batalha grande, sim, mas você vai vencer essa batalha grande. Uma grande vitória vai acontecer na sua vida, e você vai poder glorificar o nome do Senhor. E as pessoas vão saber, não para que você fique orgulhoso, não para que você se engrandeça, mas para que você glorifique ao Senhor e diga: só o Senhor é Deus. Foi Ele que fez isso na minha vida e eu recebo. Acredite nisso. Deus preparou. Agora, o que eu acho interessante aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, irmãos, eu já estou quase encerrando. Não foi a força do menino, porque ele era menino. Mas há um diferencial aqui na vida de Davi. Qual é? Os judeus, eles tinham uma marca. Deus colocou uma marca, determinou uma marca para cada judeu. Eles eram circuncidados. Tanto que quando Davi vai de encontro a Golias, ele diz: quem que é esse? Ele diz assim: quem é esse incircunciso filisteu? Então o povo de Deus, os homens, eles eram circuncidados no passado. E até hoje os judeus são assim também. E a segunda marca que Davi tinha está exatamente no capítulo 16, verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Olha aqui a segunda marca de Davi. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Hoje, meus irmãos, a marca que nós temos é aquele dia que você veio diante do altar do Senhor, dobrou os seus joelhos e entregou a sua vida a Jesus. Nesse dia você foi marcado pelo sangue de Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Ah, meu irmão, você não está entendendo não. Você tem a marca, você foi marcado, você saiu das garras de Satanás, do inimigo, e aquele dia você foi marcado. Você é marcado, minha irmã, você é marcado, meu irmão. E quando você é marcado, então o que acontece? Você começa a buscar mais a presença de Deus.
Você começa a ter mais vontade de estar na casa de Deus, de meditar na palavra, de conhecer mais esse Senhor que é tão maravilhoso. Isso é uma consequência. Qual? O Espírito Santo de Deus, então, te enche. Você é batizado com o Espírito Santo. Como o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Davi, quando Samuel ungiu ele, quando você abre o seu coração para Deus, quando você ora, quando você quer buscar realmente essa presença maravilhosa, então o Espírito Santo nos enche. Então nós temos aqui dois diferenciais: a marca de Jesus e a presença do Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo na sua vida aí? Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão aí, quero ver. Quem não é batizado, mas você deseja ser batizado, levanta a mão também. Vai ser sim. Busque essa presença maravilhosa. Amém? Deus prepara essa batalha e toda uma nação então vê a vitória daquele menino. Amém, queridos? E a história passa. Os anos seguem e agora aquele jovem é o rei de uma nação, é o rei de Israel. Davi tem sobre a sua responsabilidade, sobre o seu domínio, 307 mil homens à sua disposição, 307 mil soldados para guerrear. E o texto que nós lemos no início dessa mensagem, você pode voltar comigo, em 2 Samuel 11. Enfrentou tantos inimigos que se levantaram contra o povo de Deus. Davi foi um guerreiro por excelência, homem de guerra, experiência adquirida, coragem, ousadia, foi ousado. Mas no capítulo 11 de 2 Samuel que nós lemos, diz assim que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, e destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, o texto está dizendo uma tarde, o rapaz estava dormindo mesmo, hein? Não acordou nem meio-dia, foi à tarde. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Enquanto os seus 307 mil soldados e os outros reis em cargos menores do que Davi estavam na luta, aquele que tinha que dar exemplo, de repente, ele se acomoda. De repente, Davi chegou aonde ele queria chegar, meus amados irmãos, e ele aqui negligenciou. E tome cuidado também, meu querido. Quando você receber a sua bênção, as suas promessas, o seu milagre, a sua cura, a sua resposta, tome cuidado para que você também não venha a negligenciar. A única batalha que Davi perdeu foi a que ele não participou, que foi exatamente essa. Em vez de ele estar lá com seus soldados, o texto diz que ele levanta à tarde e vai passear. Vai passear. Em vez de guerrear, está passeando. Em vez de lutar, está distraído. Em vez de estar lá junto com os seus soldados, ele está lá no terraço. E o inimigo é tão astuto, tão articuloso, que bem naquela hora, de repente, ele olha e vê ali uma bela mulher, e o pecado é tão bonito, é tão gostoso, é tão atraente. E ele olha aquela mulher e ele se interessa por ela. A informação que chega aos ouvidos dele é que aquela mulher, ela é uma mulher casada.
e que o marido dela está lutando pelo rei, que o marido está lutando por Davi. Davi tinha a vida inteira para passear. O rei Davi tinha a vida inteira para descansar. Mas naquele momento, naquela circunstância, ele não poderia estar ali. E é isso que Deus está falando conosco nesta noite, meus amados irmãos. Nós temos a vida inteira para fazermos o que nós quisermos. Mas a pergunta nessa noite pega aí, a pergunta nessa noite para você e para mim você faz uma reflexão agora. Será que é tempo de você se acomodar, de você descansar, de você ficar na sua casa, de você ficar distraído, de você ficar nos dias de culto, vai para o shopping, nos dias de oração você não ora, ler a Bíblia você não lê? Será que é esse momento de você se acomodar, ou é momento de você guerrear? É momento de você batalhar. Deixa eu perguntar aqui, quantos amam a sua família? Levanta a mão. Quantos amam de verdade a sua família? Eu amo a minha família, e é por isso que eu oro por eles todos os dias. Eu amo a família desta igreja, nós somos uma família, e é por isso que nesse momento não é o tempo de eu descansar, mas é o tempo de eu continuar orando por vocês. Nós não podemos nos distrair, meus amados irmãos. É tempo de nós guerrearmos, é tempo de nós batalharmos, é tempo de nós fazermos a nossa parte. Davi era para estar na batalha. Davi era para estar com os seus homens, com os seus soldados. Você tem direito de descansar, você tem direito de passear, não é isso, entenda por favor. Você tem. Mas o problema é que muitas vezes nós nos acomodamos e Deus está nos chamando para batalhar, para guerrear. E por que as coisas não estão dando certo muitas vezes na sua vida? É porque nós não estamos batalhando, é porque nós não estamos orando, é porque nós não estamos, sabe irmãos, quando você entra em oração é uma batalha, é uma batalha. Quando você começa a ler a palavra de Deus, a se interessar por ela, a meditar nela, isso é uma batalha. Porque a internet quer nos distrair, tem tantas coisas, as redes sociais estão aí escancaradas, o teu WhatsApp, sabe, tantas coisas, Netflix, tantas coisas. Agora você parar, desligar tudo, todas essas coisas, e pegar a sua Bíblia, e ler essas histórias sensacionais, maravilhosas, isso é uma batalha hoje, é uma batalha. Para algumas pessoas vir na igreja se tornou batalha, e não alegria, não prazer. E essa foi a batalha que Davi perdeu. Essa foi a batalha que o ungido do Senhor perdeu. Por quê? Porque se acomodou. Por quê? Porque achou que não precisava mais fazer a parte dele, que era estar vigiando. É por isso que a Bíblia diz assim, vigiai e orai. Vigiar. Eu perguntei aqui quantos amam a sua família. Todos vocês levantaram as suas mãos. Então entra hoje em batalha pela sua família. Quem é pai aqui, quem é mãe aqui, levanta a mão. Quem é pai, quem é mãe? Entra hoje em batalha pelo seu filho. Entra hoje em batalha pela sua filha. Começa a declarar que o seu filho vai ser abençoado, será um vencedor, será usado por Deus, será próspero nesta terra. Começa a declarar. Sabe aquele seu marido grosso, ruim, que não te valoriza, minha irmã? Entra em batalha por ele. Ora por ele.
Entra em batalha pela sua esposa. Entra em batalha, igreja. Mas você que vai responder nessa noite se é tempo de você descansar, relaxar, ficar tranquilo, ou é tempo de você se posicionar. Quem está entendendo, diga amém. A minha sogra está assistindo, eu vou falar igual ela. Compreende assim? Vamos orar mais, irmãos? Vamos guerrear mais? E sabe, nós achamos que as nossas lutas são tão grandes, que as nossas batalhas são tão terríveis, mas pode ter certeza, viu, que tem pessoas que estão sofrendo muito mais que nós. Eu falei aqui, mas nós temos aqui enfermeiras aqui na igreja. Se você está insatisfeito com a sua vida, meu irmão, te convido você um dia ir lá no hospital, seja qual hospital for, vá um dia lá, entra numa UTI e você vai sair de lá bem diferente, viu? Você vai sair de lá bem diferente. Irmãos, nós temos tanto que melhorar, nós temos tanto que aprender, nós temos tanto que crescer espiritualmente falando. Davi sofreu muito. Davi sofreu muito por essa questão que ele abriu brecha na sua vida. Nunca mais ele teve paz dentro da sua casa. Nunca mais. Teve desavença com os filhos. Filho que morreu. Outro filho que se deitou com a irmã. Violentou a irmã. Mas no final, Davi dobra os seus joelhos, tem um encontro com o profeta Natan. Natan chama a atenção dele, mas no final ele tinha um coração quebrantado, um coração humilde. Ele reconhece todos os seus erros, ele reconhece o seu relaxo, ele reconhece que ele foi, infantil, seu descaso, e ele se coloca mais uma vez na presença de Deus, e Deus perdoa, e Deus nos perdoa, se o Senhor não nos perdoasse, irmão, se Deus não perdoasse os meus pecados, eu não sei onde que eu estaria também. Meu Deus, eu não sei onde que seria de mim. Mas a misericórdia dele, a graça dele, o favor dele me alcançou também. Eu queria que você, por gentileza, se colocasse em pé. Vamos lutar, irmãos? Vamos guerrear? Vamos lutar pelas pessoas que nós amamos? Você que está com a sua família, olha para essa pessoa que está do teu lado, o seu irmão, sua irmã, diga assim: eu vou lutar por você. Vamos lutar por essa igreja aqui, meus irmãos? Vamos, Diego, vamos lutar? Vamos orar mais, irmãos? Vamos trazer mais pessoas aqui, vamos ajudar. Muitas pessoas estão precisando. Feche os teus olhos. Pai, a tua palavra foi entregue nessa noite. Que possamos ter um discernimento espiritual, que possamos nos posicionar, sermos verdadeiramente homens e mulheres do Senhor. Claro que tem o nosso momento de descanso, de lazer, de estarmos, Senhor, usufruindo das coisas que o Senhor também deixou para nós. Mas também que não venhamos a ser, meu Deus, relaxados. Não venhamos, meu Deus, a sermos distraídos e nos iludirmos com as coisas que podem nos afastar da sua presença, enquanto temos que estar lutando, enquanto temos que estar guerreando,
quanto temos que estar, Senhor, nos revestindo contra as astutas ciladas do inimigo das nossas almas, que não descansa. Mas eu peço que o Senhor venha cobrir esta igreja, porque todos que estão aqui têm a marca do Teu Filho Jesus Cristo. E eu peço nessa noite, Paizinho querido, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre cada um que está aqui, sobre, Senhor, os lares, sobre as famílias, sobre aqueles que estão vazios, que estão tristes, que estão desanimados, que estão, meu Deus querido, sem forças, que estão cansados, que não tem mais prazer, que não tem mais alegria. Eu peço que o Teu Espírito Santo alcance essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem coisas tremendas a realizar, Senhor, neste lugar, mas nós estamos aqui, Senhor, nos colocando na Sua presença, dizendo: usa-nos, Pai, usa-nos da maneira que lhe agrade, não que nos, mas que lhe agrade, meu Pai. Eu abençoo esta igreja em nome de Jesus e declaro que os meus irmãos que estão aqui hoje, cada um que está aqui, eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Chamar aqui todos os pastores,